Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Pregações do Caminho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância para o cristão. Um assunto que, se você praticar à risca, vai beneficiar em muito a sua vida com Deus. É sobre dar graças a Deus em todas as situações. Veja o que está escrito no texto sagrado, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que aqui o apóstolo está dizendo em tudo, ou seja, passando por situações chatas, passando por situações difíceis, mesmo nelas nós precisamos dar graças. Mas aqui o apóstolo está dizendo que é nas situações e não necessariamente pelas situações. Há uma certa diferença. Por exemplo, se a pessoa está passando por um momento de enfermidade, uma doença grave, a pessoa não necessariamente precisa dizer: Senhor, obrigado por essa doença, até porque a doença não provém de Deus. Mas mesmo na doença, a pessoa precisa dar graças a Deus. Percebeu que tem uma certa diferença? Passando por situações difíceis, não necessariamente a pessoa precisa agradecer pelo problema, mas agradecer a Deus no problema. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, ou seja, nas situações. Então, se você passa por alguma situação difícil, se você está passando por um momento de luta, um momento de guerra, não permita que isso venha afastar você de Deus, que isso venha esfriar a sua fé com Deus. Há pessoas, infelizmente, que quando passam por uma situação difícil, a pessoa abandona a sua fé, a pessoa deixa Deus de lado, a pessoa começa a questionar a Deus, duvidar da existência dele. A pessoa diz: mas se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Se Deus existe, por que eu perdi meu emprego? Se Deus existe, por que fizeram essa injustiça contra mim? Há muitos porquês na cabeça da pessoa, mas mesmo nessa situação, nós precisamos dar graças. Você sabia que quando você dá graças a Deus, numa situação que era esperado que você reclamasse, ali você está fazendo um estrago no plano do diabo? Você sabia disso? Eu vou explicar por quê. Porque se o diabo, ele projeta algo para fazer você sair do espírito, fazer você sair da fé, fazer você reclamar, mas você usa aquela situação para dar graças a Deus, ali você vai estar frustrando completamente o plano do diabo. O diabo queria que você reclamasse, mas você louvou a Deus. Você usou o problema que o diabo colocou para você louvar a Deus. A gente tem um exemplo claro na palavra de Deus de alguém que fez isso. Alguém que, mesmo quando o diabo tentou tirar da fé, alguém usou aquilo para se aproximar de Deus, para louvar a Deus. É o exemplo de Jó. Talvez você conheça a história dele. Jó era um homem rico, com muitos filhos, com saúde. Jó tinha tudo, materialmente falando. Mas o diabo, ele disse para Deus: Jó só teme ao Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Mas tira isso dele, eu quero ver se Jó vai dar graças ao Senhor nessa situação. Então Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, só não tocasse na vida dele. Então o diabo foi e no mesmo dia levou tudo de Jó. Jó, quando ouviu dizer que seus filhos haviam morrido, que seu trabalho havia se perdido, Jó teve uma reação diferente do que era esperado. Veja só o texto sagrado. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, olha só, é exatamente o que nós acabamos de falar. Jó, quando o diabo, ele tentou usar aquela situação para fazer Jó sair do espírito, sair da fé, Jó usou aquela situação para adorar a Deus. Veja só, quando Jó soube que perdeu tudo, qual era a reação esperada de uma pessoa? Talvez a pessoa reclamar, talvez a pessoa chorar, talvez a pessoa resmungar, mas Jó adorou. A palavra de Deus deixa claro
que quando Jó soube disso, ele se lançou em terra e adorou. É como se fosse assim, perdi tudo que eu tinha, mas eu não vou ficar pensando nisso, eu vou adorar a Deus, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito forte. E a palavra de Deus diz, no final, no versículo 22 que acabamos de ler, que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, se você usa situações para dar graças a Deus, você vai se aproximar muito de Deus. Você vai frustrar os planos do diabo e vai se aproximar muito de Deus. Então, se você não vem praticando isso, pratique esse conceito na sua vida. Isso vai te beneficiar muito. Isso vai honrar a Deus, vai santificar a Deus. Então, se você passa por uma situação difícil, uma situação chata, não reclame, não murmure. Dobre seus joelhos e louve a Deus. Agradeça a Ele por tudo. Não necessariamente, como falamos, você não precisa aceitar os problemas, você não precisa se conformar com eles. Você, por exemplo, se passa por um momento de enfermidade ou algum problema difícil, você não precisa se conformar com ele. Dobre seus joelhos, ore a Deus, peça que Deus te ajude a vencer essa situação, conte com a ajuda dele, mas não reclame nessa situação. Dê graças a Ele em todas as situações. Se você fizer isso, como falamos, você vai primeiramente santificar a Deus e Ele vai te honrar, vai te abençoar. Assim como fez com Jó. Jó foi muito abençoado. No final do livro, você vê o quanto Deus abençoou Jó por tudo aquilo que ele passou. Jó ainda disse, agora, Senhor, eu entendi. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te conheço. Então, no meio daquilo tudo, Jó ainda viu algo que beneficiou na vida dele. Jó não olhou para trás e viu tudo que ele perdeu. Jó olhou para trás e viu tudo que aquilo agregou na vida dele, tudo que Deus fez por ele. Então, se você guardar a fé, se você fizer isso, Deus vai te abençoar muito e você vai honrar a Ele. Está certo? Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na sua fé e até a próxima.